Fala pessoal, beleza? Aqui é o Alexandre, professor de Direito Previdenciário. Estou trazendo aqui para vocês a aula 2 das noções introdutórias, mais especificamente dos princípios. Antes de você pegar o seu caderno aí para anotar esse tema que vai cair na prova da OAB, lembrando do projeto Mais 2, que é para você gabaritar a sua prova de Direito Previdenciário da OAB e serve para diversas outras provas de concurso. Não deixe de deixar o seu curtir, o seu joinha, que ajuda muito o nosso canal a se tornar relevante e trazer um conteúdo de qualidade. Esse projeto aqui, ele visa destrinchar o edital, que é multidisciplinar. Então ele cai constitucional, cai direito do trabalho, cai administrativo, tributário, previdenciário, e eu aqui vou trazer para vocês a parte previdenciária. O tema que a gente trouxe na aula 1 foi a estruturação da Seguridade Social. Nessa aula agora, eu vou destrinchar aqui com vocês, acompanha aqui na minha tela, aqui, ó, o 194 da Constituição. E ele fala assim, ó, a Seguridade Social compreende um conjunto integrado de ações de iniciativa dos poderes públicos e da sociedade. Então, quando ele fala que é o poder público e a sociedade, quer dizer que o poder público não vai fazer isso sozinho. E aí ele destrincha em cada um dos incisos aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. São os princípios que costumam cair em provas, são os princípios da Seguridade. Eles têm previsão constitucional no 194. E se você quiser ver eles na lei infraconstitucional, você vai lá no artigo 1 e 2 da 8.213. Você vai ver os mesmos princípios que estão na Constituição lá na lei de benefícios, que é essa aqui, ó, LBS, Lei de Benefícios da Seguridade Social. Então, o primeiro deles, ó, universalidade de cobertura e de atendimento. Como é que funciona esse princípio, Alexandre? Esse princípio ele traz que os benefícios eles são para ser universais, ou seja, ele é para ter uma cobertura mais abrangente, uma cobertura para ninguém ficar de fora. Como você sabe, essa cobertura universal ela não tem como ser universal realmente, porque tem, por motivos óbvios, não há dinheiro para todo mundo, para todas as demandas do Brasil. É importante destacar aqui nessa aula que todas as minhas convicções políticas de mim, Alexandre mesmo, ficam do lado de fora. Eu estou só explicando para vocês como é que é o sistema que está aqui na Constituição, tá? Porque assim, se os gestores não seguem à risca o texto da lei, aí o problema é da lei ou dos gestores? Só trazendo esse breve relato aqui para vocês. Então assim, o princípio, a ideia dele é assegurar para todo mundo. Mas a gente sabe que não tem dinheiro suficiente para a saúde, dinheiro suficiente para a educação, né, dinheiro suficiente para o trânsito, para todas as demandas que o nosso Brasil precisa, né? Então existem certos riscos sociais que a Previdência traz. Idade avançada, maternidade, invalidez, doença, algumas situações que elas acontecem com tanta incidência na nossa sociedade que a ideia é cobrir e dar cobertura, fazer um atendimento para essas demandas. Então esse princípio ele traz essa ideia no fundo, uma igualdade isonômica, ou seja, assim, olha, é para todo mundo. Então a saúde vai atender todo mundo, vai cobrir todo mundo, a assistência daqueles que precisarem, da previdência daqueles que contribuírem para o sistema. Então assim, a universalidade é nesse sentido de tratar todo mundo de forma igual e aquelas pessoas igual a gente estava falando na Lei Orgânica da Assistência Social, que são desiguais, que são de baixa renda, tentar incluir essas pessoas na igualdade formal da Constituição, na igualdade material, daqueles conceitos, né, na medida da sua desigualdade, tentar incluir eles para que todo mundo, né, vença esses obstáculos ali que tem de desigualdade no Brasil, que a gente sabe que tem. Então o princípio da universalidade ele prevê isso. Quando você pega esse raciocínio, é melhor do você ficar decorando o texto da lei, porque lá na prova ele vai pegar cada um desses princípios e vai trocar. Ele vai te falar assim, esse aqui é o da distributividade, ou seja, vai ser distribuído de determinada forma. E ele vai te explicar o conceito da universalidade. Então ele vai tentar te confundir com cada um desses princípios. Então eu estou trazendo eles aqui, fazendo um breve relato, uma breve explicação de cada um para que você entenda a essência. O inciso 2 fala aqui, ó, da uniformidade e equivalência dos benefícios nas populações urbanas e rurais. A ideia dele é dar um tratamento uniforme
ainda que a pessoa esteja no campo e ainda que ela esteja na cidade. O que isso significa? Não é porque a pessoa está no âmbito rural que não vai ter direito à aposentadoria, mas aí a aposentadoria rural ela é diferente. Por quê? Porque ela você não contribui. Ela, de todas as que fazem parte do sistema, o sistema é contributivo, retributivo, ela é a única que não precisa pagar. Não precisa pagar com dinheiro, mas ele paga com serviço, porque ele tem que comprovar o tempo de serviço rural e assim ele pode ter acesso à aposentadoria por idade rural, que ela é devida com 5 anos a menos do que a da aposentadoria por idade urbana. Então, assim, é importante você saber que existem esses dois e os dois vão ser cobertos. Então, a uniformidade e a equivalência é que, tipo, a aposentadoria, sim, os dois vão ser atendidos, né? Em que pese suas diferenças, existe essa uniformidade entre os dois, ou seja, benefícios de igual valor. A aposentadoria urbana tem o mesmo valor da aposentadoria rural. Isso é para cumprir o comando aqui, ó, esse inciso 2 do artigo 6º e 7º da Constituição Federal, que ele vai prever ali os direitos sociais, que vai ali trazer uma igualdade. A previdência é garantida a todos os trabalhadores, urbanos e rurais. Então, assim, quais são os serviços que também são fornecidos? Os serviços de assistência social, de serviço social, eles são prestados da mesma maneira a quem é trabalhador urbano, trabalhador rural. O serviço de reabilitação profissional, se você sofreu um acidente e precisa se reabilitar, ele vai ser de igual maneira para os dois. Então, ele é uniforme nesse ponto. Então, vem sendo mais um desses requisitos aqui. O 3, seletividade e distributividade na prestação dos benefícios. Esse aqui, ele é bem parecido com os outros. Então, eu quero que você tenha uma certa atenção, porque todos eles são muito parecidos. E por isso que a gente está trabalhando cada um deles para que você fique atento aos conceitos de prova, porque quando ele vai falar ali a universalidade, ele vai te dar o conceito da distributividade. Quando ele for te falar ali da seletividade, ele vai te dar a universalidade. Então, o que mais pega na prova da OAB é você ler a letra da lei. Porque a letra da lei, quanto mais você repete, você vai ficar mais íntimo da lei, dessa aqui, ó, do 194, aí você vai ler o 201 da Constituição, aí você vai ler o artigo 1 e 2 da 8.213, você vai ler também a lei 8.212, que é a do custeio, tá? Então, assim, todas as vezes que você praticar a leitura, você vai fazer exercícios, vai corrigir os seus exercícios e você vai fazer a leitura da lei. Eu acho que quando você une esses três, você vai estar caminhando para estar muito próximo da aprovação, porque você vai estar ali batendo na letra. E quando vir uma desigualdade na questão, uma letra estranha, você já leu aquilo tantas vezes que você mata a questão, mas você tem que ler. Então, por isso, assim, tem gente que não gosta da aula assim, de leitura de lei, tem gente que não gosta, mas a aula de leitura de lei que vai te levar à aprovação, porque vai cair a letra da lei. E a letra da lei muitas vezes é chata. Então, estou tentando aqui trazer os conceitos para você poder compreender. Então, ó, a seletividade, ela busca assim, e como é que a gente vai fazer? Dentro dos recursos que a gente tem, o que a gente vai fazer? Isso aqui é destinado para saúde, isso aqui é destinado para assistência, isso aqui é destinado para previdência. Falei para vocês na aula 1 que a Seguridade cuida dos três, certo? Então, assim, vai ter uma rúbrica, vai ter ali uma assinatura na lei dizendo, ó, esse dinheiro é para custear assistência social. Esse dinheiro aqui é para saúde. Esse direito aqui é para previdência. A ideia de deixar uma etiqueta para cada um é para você não mexer no dinheiro quando precisar no outro. Por exemplo, a saúde está precisando de recursos. Pô, tem uma caixinha para a saúde. Se você for tirar da assistência, for tirar da previdência, eles vão ficar sem. Então, assim, essa ideia de tampar buraco, o gestor público, na prática, ele acaba fazendo. Você ouve por aí acontecer. Só que a ideia da seletividade, de distribuir de maneira igual, é que cada rúbrica dessa tem a sua reserva para aquela finalidade. Então, você entendendo esse conceito, você vai poder ver a possibilidade econômica financeira. Então, assim, qual é a possibilidade econômica financeira de construir mais hospitais?
é com os recursos destinados para a saúde. Você não pode ir lá tirar da educação, cara. Senão você vai deixar um déficit na educação. Então, assim, muito se debate sobre o déficit da Previdência. Pô, a Previdência vai quebrar? A Previdência tem dinheiro para pagar todo mundo? Aí que entra o princípio da seletividade, da distributividade. O legislador ele deve verificar as contingências, aquelas mais importantes que precisam de um maior destaque, que precisam de um maior dinheiro. Olha, vai ter uma reserva para esse tipo de finalidade. Então, o princípio da seletividade ele dá até para você matar intuitivamente, ele é seletivo, você tem que selecionar aqueles determinados riscos que você vai ter dinheiro para eles, porque você raciocinando não tem como cobrir toda a contingência que existe no Brasil. Então, o princípio da seletividade é ser seletivo com aquela que tem como cobrir e o que não tem como cobrir. Você tem que tomar cuidado para você não confundir com a universalidade, que é de todo mundo.